no capítulo 53. No tempo que nós temos aqui esses dias, não seria possível considerar todos os detalhes dos 4 cânticos que nós temos mencionado que existem aqui em Isaías. Eu vou adiantar um pouco aquela sequência para pensar sobre a mensagem do Evangelho, porque é difícil achar uma apresentação mais clara do Evangelho do que os versículos centrais de Isaías 53. Então vamos ler versículos 4, 5 e 6 de Isaías capítulo 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos sofrimentos e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Esse é o trecho central dessa parte da palavra de Deus. Eu já tenho mencionado nos outros estudos que esse final de Isaías, com seus 27 poemas, está dividido em 3 partes. E se você depois quiser fazer as contas, você vai encontrar que este 4º cântico do servo é exatamente o central. Existem 13 antes, 13 depois, esse está no meio. Esse cântico divide-se facilmente em 5 estrofes, com 3 versículos cada um, começando no final do capítulo 52. Esses 3 versículos que lemos são a estrofe central. Tem 2 estrofes antes, 2 depois. A estrofe central, o cântico central dessa parte da Bíblia. E como eu falei, é difícil achar uma exposição mais clara, mais direta da verdade do Evangelho. Em outras partes da Bíblia isso é apresentado, mas esses 3 versículos falam daquilo que nós chamamos os sofrimentos vicários de Cristo, quer dizer, Cristo sofrendo em meu lugar, sofrendo por mim como meu substituto para minha bênção. Os 3 versículos falam disso, mas cada um tem a sua própria ênfase. O versículo 4 começa enfatizando que o Senhor Jesus Cristo sofreria. E eu falo no futuro porque quando Isaías escreveu, isso não tinha acontecido ainda. O versículo 4 avisa que ele iria sofrer de uma forma totalmente voluntária. O começo do versículo diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, algumas versões dizem as nossas enfermidades, e Ele carregou ou Ele levou as nossas dores. O primeiro desses verbos indica o ato de abaixar e colocar uma coisa sobre o ombro. O segundo verbo indica o ato de levar embora aquilo que você carregou. E o povo de Israel, olhando para o Messias, está entendendo o valor daquilo que ele fez. Ele tomou sobre si as consequências do pecado e ele carregou aquelas coisas voluntariamente. Isso apesar do fato de que o povo diz: nós o reputávamos aflito de Deus e ferido. O povo está dizendo: nós achávamos que Deus tinha o afligido, mas agora nós descobrimos que Ele estava levando embora os nossos problemas, entre aspas. As palavras desse cântico são uma profecia. Então elas foram escritas 700 anos antes do Senhor Jesus vir, e elas vão ser as palavras, elas refletem o sentimento no coração do povo de Israel
quando o Senhor Jesus voltar. Eu não vou entrar nisso hoje, não é o assunto que está diante de nós, mas a Bíblia mostra, a maioria que conhece isso, que quando o Senhor Jesus voltar em glória, o povo de Israel vai vê-lo, irão ver as marcas nas suas mãos e nos seus pés. A Bíblia diz: verão aquele a quem traspassaram, e naquela hora eles irão entender o que aconteceu, e naquela hora eles irão dizer: nós achávamos que ele tinha sido afligido por Deus, mas ele estava levando os nossos sofrimentos, e ele estava carregando as nossas dores. Pense um pouco no que esse povo está reconhecendo. Ao pé da cruz, quase 2000 anos atrás, o povo zombava do Senhor Jesus Cristo nos termos desse versículo. Nós o reputávamos aflito de Deus e ferido. O povo dizia ao pé da cruz: Deus o feriu, Deus não o ama. Se Deus o amasse, Deus o salvaria. O povo raciocinava: ele está sendo crucificado porque ele é mau. Nós fomos culpados porque nós somos bons. Nesse dia vindouro, o povo vai dizer: ele foi crucificado porque nós somos maus, e nós somos culpados porque ele é bom. É isso que eles não entenderam quando o Senhor veio, mas vão entender num dia futuro. Nós achávamos que Deus o estava afligindo, mas ele estava voluntariamente tomando sobre si os nossos sofrimentos. Ele estava voluntariamente carregando a nossa culpa. O próximo versículo desce a profundezas para mostrar para nós a violência desses sofrimentos. É importante enfatizar que foram sofrimentos voluntários. O que está diante de nós não é um Deus cruel castigando o filho dele por causa de outras pessoas. O que está diante de nós é o quadro de um Deus que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus tomando sobre si a obra da redenção, e em plena harmonia o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando juntos para que a obra seja feita. E quando o Filho recebe sobre si a nossa culpa, ele é voluntário, ele tomou. É importante enfatizar isso. Mas é comovente pensar em como terríveis e intensos foram esses sofrimentos. Nós não podemos ir além do que a Bíblia diz. E realmente, se você for pensar no que a Bíblia diz, é muito pouco. Mas as poucas palavras que a Bíblia usa para descrever os sofrimentos do Senhor Jesus mostram para nós o quanto ele sofreu. No versículo 5 são usadas 4 palavras diferentes para descrever os seus sofrimentos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. A primeira palavra indica o ferimento causado por alguma coisa que atravessa a sua carne. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Podemos pensar na coroa de espinhos sobre a sua cabeça, nos cravos nas mãos e nos seus pés. O salmista diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Tem pessoas hoje escrevendo que nós não sabemos como o Senhor foi crucificado, talvez ele foi até amarrado. A Bíblia diz: traspassaram-me as mãos e os pés. Um soldado romano enfiou uma lança no seu lado, o sangue dele foi vertido ali na cruz do Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Além disso, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E a palavra hebraica traduzida ali, moído, indica o ato de você esmagar alguma coisa,
como se alguém pisa em cima de um vaso de barro frágil e torna aquilo em cacos. Fisicamente o Senhor não teve nenhum osso quebrado, a Bíblia afirma isso. Então obviamente essa palavra está descrevendo os sofrimentos internos dele, o que ele sofreu por dentro. O mesmo salmista que descreve, o mesmo salmo que descreve o traspassar das mãos e dos pés, fala do seu coração derretendo dentro de si. Esse capítulo que nós lemos hoje fala do Senhor derramando a sua alma na morte. Nós não temos como medir a intensidade do que o Senhor Jesus sofreu no seu coração, na sua alma. Às vezes nós cantamos, não sei avaliar o preço amargo da paz perene que Ele nos deixou, nem compreendo como quebrantado na rude cruz seu coração ficou. Se nós pudéssemos imaginar como era a perfeita harmonia entre o Pai e o Filho até aquele momento, os outros cânticos nos ajudam a entender um pouco disso. Talvez nós conseguiríamos começar a compreender o quanto que custou para Ele ir até a cruz e receber sobre si o nosso pecado. Eu sei que deve ter pessoas aqui presentes que já sofreram muito mais do que eu, perdas terríveis, familiares ou outras coisas, tragédias realmente, e você sente a dor interna que ninguém vê no exterior. Mas com todo respeito pela dor que você já passou, nunca houve algo que pudesse ser comparado a esse ato do Senhor ser moído pelas nossas iniquidades. Outro profeta, o segundo Jeremias, escreveu: considerai e vede se há dor como a minha, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Quando você estiver lendo a Bíblia, preste atenção nessas vezes que a Bíblia exagera. O dia do furor da ira de Deus. O que quer dizer isso? O dia quando o furor de Deus se irou, o dia quando a ira de Deus se enfureceu. É linguagem exagerada para descrever uma coisa exagerada. Ali na cruz do Calvário, no dia do furor da ira de Deus, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, como diz o versículo 6. E o Senhor foi moído dentro da sua alma. Ele suportou um castigo. Novamente isso dá a impressão mais de sofrimentos físicos. Eu já tenho mencionado em passagem, como num cântico anterior, o Senhor Jesus profeticamente diz que Ele ofereceu as suas costas àqueles que o afligiam. Houve muitos outros sofrimentos físicos, além dos cravos, além da coroa de espinhos. Desde quando ele foi preso, no final da noite, talvez entre 10 horas e meia-noite, daquele horário até as 3 horas da tarde do dia seguinte, ele esteve praticamente em sofrimento incessante. Foi conduzido amarrado do jardim do Getsemane até a casa de Caifás, foi amarrado da casa de Caifás até a casa de Anás, foi amarrado da casa de Anás até o palácio de Pilatos, provavelmente também foi levado amarrado até o palácio de Herodes, depois de volta para Pilatos, foi esbofeteado, sofreu terrivelmente. E esse castigo é o castigo que nos traz a paz. E o versículo termina falando de uma pisadura. A maioria das Bíblias em português traduz no plural, no hebraico está no singular. É uma palavra que indica não tanto um ferimento, mas o sinal de um ferimento. Uma ferida sem sangue. Quando alguém é agredido e fica a marca daquela agressão. A palavra hebraica tem esse sentido. E aqui o Senhor resume os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em um golpe. O Senhor não sofreu um golpe, mas é uma forma figurativa de
de você falar de muitas coisas intensas sendo concentradas numa só. Pela sua pisadura, nós somos sarados. É como se Deus estivesse falando daquela espada que Zacarias menciona. Quando Deus diz: ergue-te a espada e fere o homem que é o meu companheiro. O Senhor na cruz do Calvário foi ferido, foi moído, foi castigado, sofreu uma pisadura violenta. E tudo isso, diz a palavra de Deus, foi por nossa culpa. Ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, castigado visando a nossa paz, a pisadura, aquilo que nos sara. É interessante ver, eu vou mencionar isso só de passagem, só para ser algo para realçar o valor desse sacrifício, como esse único sacrifício do Senhor Jesus Cristo cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento. Talvez há pessoas aqui que não conhecem nada sobre o ritual levítico, então permita-me resumir, bem resumidamente, o que o povo de Israel no tempo passado, no tempo do Velho Testamento, tinha que cumprir. Deus estabeleceu uma série de rituais para que eles se aproximassem dele. E incluídos nesses rituais havia 5 tipos de sacrifício. O primeiro era o holocausto. E a característica que destacava o holocausto é que alguém voluntariamente, não porque cometeu um pecado, uma oferta voluntária, trazia um animal e o oferecia inteiramente a Deus. Nos outros sacrifícios, o ofertante, o sacerdote, recebeu alguma parte. O holocausto era voluntário e era só para Deus. Quem quiser estudar isso pode ver no versículo 4 uma figura do holocausto. Levítico capítulo 2 fala de uma oferta de manjares. A característica singular dessa oferta é que ela não tinha sangue. Nenhum animal morria. Parece estranho isso, porque o ritual de Israel era baseado no sangue. Mas essa oferta de manjares era sempre oferecida junto com o holocausto. Então não era um sacrifício isolado, mas era um tipo de sacrifício sem sangue. Essa pisadura do finalzinho do versículo 5 nos lembra de uma ferida sem sangue. Levítico capítulo 3 fala de um sacrifício pacífico, resultando em comunhão. E podemos pensar no Senhor Jesus sendo castigado por causa da nossa paz, da comunhão que temos agora com Deus. Os últimos 2 sacrifícios eram diferentes dos primeiros 3. Era o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Muito parecidos entre si, difíceis de diferenciá-los, mas com essa distinção. O sacrifício pelo pecado era por causa do que a pessoa é em si mesma. O sacrifício pela culpa é por algum ato específico que ela fez e que causou dano a alguém. Podemos ver no começo do versículo 5 as nossas transgressões e a nossa iniquidade. A iniquidade, o pecado interno, a transgressão, o ato contra o meu próximo. Esse quarto cântico de Isaías, com as suas 5 estrofes, traz paralelos com os 5 livros do Pentateuco. E essa estrofe central tem um paralelo com o livro de Levítico. Os 5 tipos de sacrifício foram cumpridos aqui, nesse único sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quis dizer com toda essa figura do Velho Testamento, talvez alguém que não conheça aquela figura não entendeu muito bem todos os detalhes, mas o que eu estou tentando enfatizar é que tudo aquilo que o povo de Israel fez ano após ano, e faziam todos os dias, tudo aquilo foi substituído por um sacrifício, feito uma vez. Todo dia eram necessários 2 cordeiros, o holocausto contínuo. No sábado, 2 a mais. No primeiro dia do mês,
uma série de outros sacrifícios a mais. Nos dias santos, e havia 7 datas santas durante o ano, uma série de outros sacrifícios, centenas de sacrifícios. Isso sem contar o que o povo trazia quando pecava. Todo ano, e eu vou dar uma estimativa conservadora, se você incluir a festa da Páscoa, todo ano centenas de milhares de sacrifícios eram oferecidos em Israel, ano após ano, por mais de 1 milênio. Isso continuou. Milhões de animais foram sacrificados. E a Epístola aos Hebreus diz para nós abrirmos os nossos olhos e pensarmos um pouco. O israelita trazia um sacrifício hoje pelo pecado dele, amanhã ele pecava de novo e tinha que trazer outro. Aquilo ficava sendo repetido todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. A palavra de Deus diz: agora tudo isso acabou. Aquilo era figura, agora veio a realidade. E o Senhor Jesus Cristo, uma vez, ofereceu um único sacrifício, que responde ao holocausto, à oferta de manjares, a sacrifícios pacíficos, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Tudo aquilo foi consumado na morte dele, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, castigado pela nossa paz, sofreu uma pisadura para que nós pudéssemos ser sarados. Veja a mesma verdade de outro ponto de vista, agora do ponto de vista dos céus. Deus diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu comecei essa frase dizendo: Deus diz, realmente o povo está dizendo, mas dizendo aquilo que aconteceu do ponto de vista de Deus. Deus começa descrevendo os erros deles e termina dizendo que ele agiu em relação ao outro. E eu queria chamar a sua atenção para a diferença desse verso em relação aos demais. A gente quase tem que fazer uma ginástica mental quando a gente está lendo esse versículo, porque o versículo todo nos conduz para um lado e de repente nos puxa para cá. Todos nós, diz o versículo, andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós, universalmente. Dentro desse todos, diz o versículo, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Então a conclusão lógica, coerente e correta, do nosso ponto de vista, seria: o Senhor fez cair sobre nós a nossa iniquidade. Mas de repente o versículo diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o que ele fez? Por que ele recebeu a nossa culpa? Do ponto de vista das palavras da Bíblia, os primeiros 2 versículos que nós lemos, você falou que eles têm 4 versos cada um. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos sofrimentos e levou as nossas dores. Nós o reputávamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo vai fluindo bem. Você vai lendo a coisa de uma forma coerente. Mas essa estrofe é truncada. E como dizem aqueles que conhecem a literatura e a língua antiga, enfatizam que em vez de ter 2 versos, no final nós temos um verso um pouco mais comprido. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E ao invés de 2 versos para comparar, para fazer paralelo com esses primeiros 2, só tem um verso isolado: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o efeito disso, quando alguém está lendo, é para falar: peraí, tem alguma coisa errada aqui. A métrica está errada, alguma coisa não está certa.
E é uma verdade impressionante que esse versículo apresenta. Nós erramos, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu conheço um irmão, mora bem longe daqui, e certa vez conversando com uma moça que não era salva, e estava tentando alcançar a salvação pelo seu próprio mérito, ele leu para ela esse versículo e perguntou como que ela explicava esse versículo, os versículos 5 e 6. Ela pediu a Bíblia e leu de novo, e olhou para ele com o olho arregalado, e leu de novo, e leu de novo. E ela falou assim: eu nunca vi isso, e eu não consigo entender isso. Se ele foi ferido pelas minhas transgressões, se ele foi moído pelas minhas iniquidades, então eu não preciso me salvar. Não dá para entender isso. E essa é a verdade do Evangelho. Tão simples para aquele que já entendeu, mas incompreensível para quem não entendeu. Sobre esse versículo 6: todos nós andamos desgarrados, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Muitos de vocês já perceberam o que asma que isso forma, começa de uma forma, termina de uma forma invertida. Todos nós todos nós andamos desgarrados a iniquidade de nós todos. É um versículo precioso, mas se você parar para pensar no que ele está dizendo, é alguma coisa assustadora. O Senhor fez cair sobre ele uma pessoa, o servo perfeito de Jeová. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós não conseguimos medir isso. Muitos de nós, como crianças, brincamos pegando uma lente convexa, convergente, fazendo os raios do sol incidir nela e pegar em alguma coisa embaixo, e aquela lente fazia os raios do sol convergir num ponto só, e começava a esquentar e pegava fogo, talvez. Uma experiência muito simples. Na cruz do Calvário, Deus fez convergir sobre o Senhor Jesus Cristo a iniquidade de nós todos. Quantos pecados você já cometeu? Eu não saberia contar quantos pecados eu já cometi. Primeiro, porque eu cometo pecados por ignorância. A Bíblia fala disso. Eu já esqueci de tanta coisa que eu fiz. Mas mesmo que eu pudesse calcular quanta coisa eu já fiz contra Deus e contra o meu próximo, qual que é o peso disso? Eu não sei. Eu sei que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus porque comeram um fruto de uma árvore que não podiam comer. Baseado nisso, eu fico com medo em pensar no peso do meu pecado. Agora imagine todos nós que estamos aqui hoje. Imagine todos os habitantes da terra hoje. Imagine todos os seres humanos que já viveram. Imagine tudo isso sendo convergido em uma pessoa, pregado numa cruz. A palavra hebraica traduzida fez cair, dizem aqueles que entendem a língua, é a palavra que fala de uma onda batendo violentamente numa barreira de concreto para protegê-la, alguma coisa violenta que é lançada sobre outro. Não é Deus colocando cuidadosamente alguma coisa, é o Senhor lançando sobre ele a iniquidade de nós todos. Lembre do primeiro versículo que lemos: em plena harmonia com a vontade do Filho. O Filho voluntariamente tomou sobre si a nossa culpa. Mas realmente esses versículos apresentam para nós coisas profundas demais para nós medirmos. Mas ao mesmo tempo tem aqui uma verdade simples demais, que qualquer um aqui presente pode entender.
Ele foi ferido pelas minhas transgressões. Eu só vou pagar o preço do meu pecado se eu quiser. Eu estou falando eu genericamente, eu não vou pagar, porque eu já criei no Senhor Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele pagou a minha culpa. Mas eu estou dizendo, o pecador sofre a condenação eterna somente se quiser, porque Deus tem uma salvação suficiente para salvar o mundo inteiro. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e pelo mundo inteiro, diz João na sua epístola. O preço pago ali na cruz do Calvário é suficiente para salvar todo pecador. Infelizmente, quantos ainda continuam desviando pelo seu próprio caminho, não reconhecem que são pecadores. Ele foi ferido. Por que ele foi ferido? Por causa da minha culpa. Ele foi moído por causa da minha iniquidade. Eu sou pecador, eu mereço a culpa, mas Ele voluntariamente colocou sobre os ombros dele o meu pecado. E diz que Ele carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Eu mereço a condenação, mas Ele enfrentou a ira de Deus naquelas horas sobre o Calvário, sobre a cruz do Calvário. Ele enfrentou a ira de Deus para que eu não precisasse ser condenado. E cada um aqui presente hoje precisa meditar no que essas palavras estão dizendo. Você não vai entender tudo o que esses versículos dizem. Eu não entendo nem a metade do que está escrito na profundidade das coisas que estão aqui. Mas não dá para perder a mensagem que Deus está transmitindo. Não dá para não entender o que Deus quer dizer. Deus está dizendo com toda clareza: você é pecador, você desviou do caminho, mas tem alguém que está disposto a ser o teu substituto, alguém que já sofreu a ira de Deus contra o pecado, e nessa condição de já ter sofrido, pode te perdoar de toda a tua culpa, de todo o teu pecado. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Ele mandou anunciar a remissão dos pecados pela fé no seu nome. Ele mandou nos pregar que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo recebe o perdão dos pecados e é salvo. E nós podemos anunciar essa salvação hoje por causa desse sacrifício, porque o homem voluntariamente tomou a nossa culpa, violentamente sofreu em nosso lugar, nós desviamos, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Creia nisso hoje, creia no Senhor Jesus como Salvador, receba Ele como único e suficiente Salvador, e você também desfrutará dessa vida eterna que só Ele pode dar. Amém.